E aí, pessoal, tudo bom? Primeirão, como é que vocês estão, né? Vamos aí a mais uma videoaula, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de atomística, né? Tá certo? E aí, lembrando, galera, que o que nós estamos fazendo aqui é um esforço imenso, né? Para poder a gente sanar essas dificuldades aí nesse período nosso período de confinamento, né? Que não tá bom para ninguém, né? Distante, a gente podendo estar pertinho um do outro aí, né? Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, ó, eu quero enfatizar aqui justamente essa situação de onde nós paramos aí na nossa última videoaula, né? Certo? Então, primeiramente, eu quero enfatizar o seguinte, que todas essas regras de nomes e símbolos, ela tem uma agência reguladora que é chamada IUPAC, né? Uma agência oficial internacional em que todos os países são submetidos, né? Então não é o Alexandre que inventa essas regras, tá bom? Então aí o PAC é o quê? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Como é em inglês aqui, as iniciais estão invertidas, né? Internationale União Puration Application Chemistry, né? Que em inglês química é chemistry. Então essa agência regula justamente isso aí, tá? Então vamos aqui, né? Nós vimos o quê? Que na tabela periódica eu tenho várias simbologias, e essa simbologia é o elemento químico que representa a classe de átomos na natureza, né? Átomos reais. Então, o elemento químico é a simbologia que está lá na tabela periódica. E essa simbologia, o elemento químico, representa aquela categoria de átomos reais no universo. Então, obedecendo à regra, a simbologia, o elemento químico, eu tenho que ter um X, que é o símbolo, desculpa, pode ser uma letra maiúscula, ou duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula, como é o caso aqui do ferro e do cloro. Tá? Então, esse X aqui é o símbolo. Geralmente aqui embaixo vem o nome, tá? Que aqui não colocou, mas realmente vem o nome. Aqui nós estamos trabalhando o conceito de Dalton, de esfera maciça, indivisível, então eu coloquei em forma de esfera. Trouxe aqui a exemplificação na forma de esferas, né? Tá? E não importa a posição aqui, ó. O A é a massa, o Z é o número atômico. Não importa a posição. Eles podem estar do mesmo lado ou podem estar transversais ao símbolo. Mas quem é quem nessa jogada? A massa A, ela vai ser sempre maior e o número atômico Z vai ser sempre o menor. Tá aqui, ó. Massa do cloro, 35. Massa do carbono, 12. Massa do ferro, 56. Número atômico do ferro, 26. Número atômico do cloro, 17. Número atômico do carbono, 6. Show? Então, essa massa poderia vir aqui embaixo, 56, e isso aqui poderia vir aqui em cima, 26. Mas como você sabe que o maior é a massa e o menor é o número atômico, aí não importa, tá bom? Então, a simbologia é o elemento químico, o real é o átomo na natureza. Agora, vamos adiante, tá? E deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver aqui a coleta de dados, né? Então, a partir dessa informação aqui, o que é que eu vou ter que extrair? Eu tenho que extrair quem é a massa, quem é o número atômico, quem é o número de pó, o número de próton, qual o número de elétrons e o número de nêutrons, a partir dessas duas informações. Lembrando que na nossa aula anterior eu aprendi que Z é igual a P e é igual a E. Tranquilo? Beleza, beleza? Então vamos lá. Ora, minha massa é 35, meu átomo é cloro. Aqui, átomo cloro, massa 35. Número atômico, 17. Como esses três elementos são iguais, eu sei agora que o cloro, por ter número atômico 17, no núcleo ele vai ter 17 prótons, 17 cargas positivas, e na eletrosfera 17 cargas negativas. Tá? Quando eu faço a diferença, né, pela formulazinha lá, massa menos número atômico, eu tenho um número de nêutrons. Então, o número de nêutrons dele aqui é 18. Trazendo essa mesma situação para o ferro, massa 56, Z 26, número de prótons no núcleo do ferro,
26 prótons, e elétrons, 26 elétrons. O número de nêutrons, 56 menos 26, que vai dar 30. Então, veja que o átomo de ferro é bem maior do que o átomo de cloro. Então, essas são as informações de cara, né? Bom, agora eu vou aqui falar de semelhanças, né? Na natureza, não existe só um átomo de cloro, existem trilhões e trilhões de átomos de cloro. E alguns átomos de cloro diferenciam de suas massas. Por exemplo, eu tenho cloro de massa 35 e tenho cloro de massa 37. A grande abundância na natureza é cloro 35, de massa 35. E cloro de massa 37 é menor quantidade, mas existe. Mas eu sei que são átomos da mesma categoria, porque tem o mesmo número de prótons. Certo? Então, esses átomos que têm o mesmo número atômico, ou o mesmo número de prótons, e diferente número de massa, eu digo que eles são isótopos. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Ó, isótopos. O que são átomos isótopos? O próprio nome aqui, ó, isótopo, P. P é de prótons. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, tá? Ou o mesmo número atômico, sabendo que o número de prótons é igual ao número atômico, né? E diferente número de massa, tá? Então, 2 a 2 ou 3 a 3, dependendo do átomo, a gente vai categorizar, né? Então, sabendo átomos que possuem o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons, são isótopos. Vamos ver aqui o caso do hidrogênio. Ó. Na natureza, eu tenho 3 tipos de hidrogênio. Mais abundante, o hidrogênio de massa 1. Intermediário, o hidrogênio de massa 2. E o mais raro é o hidrogênio de massa 3. Esses dois rapazes aqui são mais pesados e esse aqui são mais leves. Né? Então, como é que vai ficar o nome deles? Né? Considerando, ó, veja que ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número atômico, o mesmo número atômico. Então, eles são isótopos de diferente número de massa. Mas, vamos lá. O hidrogênio leve, ele vai ser chamado de monotério. E ainda, ou chamado de monotério ou prótio. Então, em questões de vestibular, ou qualquer Enem, ele vai falar o monotério ou prótio, certo? Aí a gente tem que lembrar que é o hidrogênio de massa 1. O hidrogênio de massa 2 é o deutério, é o pesado, é o intermediário, mas ele já é pesado. Então, eu chamo ele de deutério. Tá? Deutério. De 2. E o hidrogênio mais pesado ainda, de massa 3, é o trítio, ou tritério. Ok? Então, os hidrogênios são isótopos entre si. Na natureza, eu tenho o monotério, o deutério e o trítio, ou tritério. Morreu. O que é que eles têm em comum? O mesmo número de prótons no núcleo, ou o mesmo número atômico. Aí eu trago para cá o cloro, né? O cloro também são isótopos. Assim, tá? Aqui que eu já falei, então só para exemplificar. Certo? Então, são isótopos entre si, o hidrogênio são isótopos entre si, o cloro de massa 35 e massa 37. Beleza? Tranquilo, né? Definição simples, enxuta e básica. Né? Desculpa. Agora vamos aqui. Veja aqui, ó, tem um cálcio e argônio. São átomos diferentes. Ora, se são átomos diferentes, eles nunca irão possuir o mesmo número atômico. Se são átomos diferentes, eles vão possuir diferente número atômico. Mas por que eles são categorizados aqui? Porque possuem o mesmo número de massa. Mesmo número de massa. Apesar de serem diferentes, eles possuem uma coisa em comum, que é o número de massa. Então, o que eles têm em comum, mesmo de massa, eu vou dizer que eles são isóbaros. Ok? Os átomos que possuem o mesmo número de massa, está aqui no nome, ó. A, de massa. Então, o que são isóbaros? São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferente número atômico, ou diferença na quantidade de prótons. Tranquilo? Só isso. Então, vamos para o seguinte. O magnésio e silício não tem nem massa em comum, nem número atômico em comum. Porém, ó, quando eu faço o cálculo do nêutron, aí eu tenho ali o mesmo número de nêutrons. Certo? Tenho 14 número de nêutrons. Tudo bem? Então, eu vou dizer o quê? Que eles são isótonos. Olha aqui, ó. Tá?
possui mesmo número de nêutrons e diferença no número de massa e número atômico, ou a quantidade de prótons. Está aqui na palavrazinha, ó, N de nêutron. Por essa letrinha você já define já. Que são isótopos. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, diferente número de massa e diferente número atômico, ou diferente quantidade de prótons no núcleo. Tá bom? Então, essas definições ela vai ser importante para os nossos cálculos. Veja aqui, eu trago aqui a questão da Unesp, né, que é a faculdade lá em São Paulo. Então, veja bem, essas questões eu tenho que me atentar às informações do enunciado, coletar dados. Eu gostava muito porque é como se fosse uma investigação, né? Você vai investigar os dados para descobrir ali o que ele quer. Então, vamos lá, diz aqui, ó. O elemento químico B possui 20 nêutrons, tá? Então, B possui 20 nêutrons, é isótopo do A. Ora, se A e B são isótopos, é porque eles possuem o mesmo número atômico, né? Então, já é uma informação. Ele diz que o A possui, né, ó, que o A possui 18 prótons. Vamos lá. Se o A possui 18 prótons e próton é o mesmo número, é a quantidade de número atômico, então o número atômico de A é 18. Como B e A são isótopos, eles possuem o mesmo número atômico. Então quer dizer que o número atômico do B também é 18. Aí ele diz ainda que B é isóbaro do elemento C, que tem 16 nêutrons. Vixe, bagunçou, professor. Muita informação. Vamos coletar, vamos ver aqui uma técnica de como a gente fazer para coletar essas informações. Eu faço assim, ó, coloco B, tá? Ó, B, número de nêutrons, 20. E ele se relaciona com o A. De que maneira? Na questão ele diz que A e B são isótopos. E que A possui número de prótons igual a 18. Ora, se prótons é igual a número atômico, então o número atômico de A é 18. Mas ele diz que A é isótopo de B. Então, o número atômico aqui é igual ao número atômico do lado de cá. Então, aqui vai ser 18 e aqui vai ser 18. E eu coloco essa informação. Tá vendo? Coloquei a informação bonitinho. Certo? Esses são os dados. Agora, ele diz que B se relaciona com C. De que maneira? Aqui. Ó. Ele diz que C e B são o quê? São isóbaros. Então, se C e B são isóbaros, é porque eles possuem o mesmo número de massa. Aí ficou fácil, né? Mas a questão quer o quê, na verdade? A questão quer os números atômicos de todos eles. Eu já tenho aqui esse e esse, 18 e 18. Eu já posso eliminar aqui o item A, o item B e o item C. Eu vou ficar com D e E. Né? Mas vamos lá. Eu tenho que descobrir o número de massa do B e o número de massa do C, já que eles são isóbaros. Aí fica fácil aqui, ó. Número atômico do B, 18, número de nêutrons, 18. Aí eu posso calcular pela formulazinha. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, do B, 18 mais 20 dá 36. Então, desculpa, 38. Então, a massa, né, do B é 38. Então, a massa do C, consequentemente, também é 38. Certo? São isóbaros. Beleza? Agora ficou fácil, né? Ok? Agora eu vou descobrir quem? Eu vou descobrir o número atômico de C. Usando a mesma fórmula aqui, ó, massa, número atômico e número de nêutrons. Eu já tenho o número de nêutrons, aqui em vez de ser 20 vai ser 16, e o A aqui vai ser 38. Só que eu vou inverter, né? Vai ficar o que aí? Vou isolar o Z, 38 menos 16. Aí, ó, o 16 ficava aqui e veio para cá. E eu girei a equação, então ficou Z igual a 38 menos 16. Quanto é que dá isso aí? Dá 22. Então, o número atômico de C é 22. Aí, ó, morreu, né? Quem é o meu item? O meu item correto é o item E. Tá certo, galerinha? Bom, então a questão de coleta de dados. Fique atento, né, no enunciado e no comando da questão, tá bom? Faz aí o seu esquemazinho, coleta os dados e, certo? Descobre lá a sua informação. Questão de organização, tá bom? Agora vamos aqui na próxima. A próxima é show de bola. E no caso aí, as massas e o número atômico já são expressões
equações matemáticas, né? Então tá aqui, ó. A massa de A é 3y mais 5. O número atômico de A é x mais 1. M, a massa atômica é 2x mais 2 e o número atômico é x. Z, a massa atômica é 4y e o número atômico é y mais 3. Agora vamos ver as informações, né? Mesma coisa. Considerando os dados a seguir que A e M, aqui ó, A e M, são isóbaros, ou seja, essa massa é igual a essa massa. Então, galera, para resolver isso aqui, eu tenho que igualar essas duas expressões. E continuando, ele diz que M e Z são isótopos. Ou seja, M e Z são isótopos aqui, número atômico e número atômico. Então, são iguais, né? Certo? São isótopos que possuem o mesmo número atômico. Então, X é igual a Y mais 3. Coletando aqui os dados, ó, A isóbaro de M. Esse termo é igual a esse, aí eu coloco. E agora eu vou isolar a variável, né? Esse rapaz vem para cá, certo? Então vai ficar 5 menos 2 dá 3. E esse rapaz vem para o lado de cá, vai ficar 2x menos 3y. Ok? Ó, esse 3y veio para cá, ficou menos 3y. E esse 2 veio para cá, ficou 3. Só que eu girei a equação sem problema nenhum, né? Matemática ali, álgebra básica, só girei a equação. E aí eu continuei com duas variáveis, né? Então tem um problema aqui, né? Tem duas variáveis. Aí eu vou agora para o meu segundo caso. O M que se relaciona com o Z. Ele diz que esse termo é igual a esse. Então, certo? Vou lá, resolvo, jogo o que fizemos aqui. Jogamos o Y para cá. Ó. Final trocado, né? Que ele é positivo e negativo. Mantive o quê? Mantivemos o 3. Certo? Então agora eu tenho uma expressão com duas variáveis e outra expressão com duas variáveis. Então, como é que eu saio daí? Né? É um grande travo. Então, lembre-se, quando eu cair numa situação dessa, eu vou montar um sistema de equação. Tá certo? Vou montar um sistema de equação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a mais simples. Quem é a mais simples? É essa aqui, ó. E vou isolar a variável. X é igual a 3 mais 3y. Tá? E onde está o x aqui, ó? Aí eu vou substituir ele aqui. Tá? Aqui, x é igual a 3 mais y. Então, eu vou botar aqui. Abro parêntese, boto 2, abro parêntese, 3 mais y. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 2y. Né? E vou resolver isso aqui. Quando eu resolvo isso aqui, que é a matemática básica, eu vou encontrar que o valor de x é 6 e o valor de y é 3. Ok? Pronto. Aí agora eu vou substituir lá nas equações e vou chegar aqui à resolução. Certo? Quando eu tenho aqui, por exemplo, 3y mais 5 e o y é 3, então 3 vezes 3, 9, mais 5 dá o quê? Dá 14. Aqui, x mais 1, quem é x? É 6. 6 mais 1 dá 7. E assim por diante eu encontro minha resposta é o item A de Amora, né? Tá beleza? Então, galerinha, essa é a segunda nossa aula sobre atomística. Eu classifiquei a atomística em atomística 1, atomística 2 e atomística 3, que é um conteúdo grande. Essa aula nossa aqui é continuidade da atomística 1. Então, essa parte do cálculo... A atomística 1 era só a teoria, a parte da teoria, simbologia, certo? E a atomística 2 envolve essas definições teóricas e os cálculos, né? E aí vou deixar para vocês as questões subsequentes, que são iguais, para quando passar a atividade, vocês visualizarem a resolução. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem na paz, né? Fiquem em casa, se resguardem e se protejam, né? Porque o vírus é muito violento, né? E ele não escolhe classe nem cor, né? Então, eu vi milionários com uma ruma de tecnologia, né? Podendo pagar
a medicina de alta tecnologia e morrer por conta do Covid-19. Né? Então, não importa a classe social nem a cor, que ele vai se pegar e a gente tiver alguma vulnerabilidade, meu amigo, é caixão. Então, vamos nos proteger aí e ser cautelosos, tá bom? Então, um beijo, um forte abraço e fiquem na paz aí, tá? Até a próxima, que será a Atomística 3. E aí vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos, tá bom? Valeu, um forte abraço.